Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar, para a glória de Deus. Todos precisam de um lar, um refúgio onde encontra repouso e paz. Esse lar vai muito além de uma construção para nos obrigar da chuva, e do vento e do sol. Diz respeito ao círculo mais íntimo das pessoas com quem convivemos, a rua e a cidade em que moramos, o país em que nascemos, a língua materna e a cultura que modela nossa visão do mundo. Tudo isso contribui para formar em nossa memória uma ideia de lar, onde quer que você vá, um cordão umbilical invisível manterá ligado às suas origens. Felizes são os que têm um lar ou podem retornar a ele. Infelizmente, nem todos têm um lar. Milhões de pessoas estão em busca de um lugar para viver. Nos últimos anos, o mundo tem assistido em choque ao maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Conflitos regionais e terrorismo, crise econômica, fome, opressão política, discriminação racial têm levado um número crescente de pessoas a buscar um lugar de refúgio. E o caso das sírias que deixaram para trás tudo o que tinha a fim de escapar das balas, das bombas que choviam sobre as suas casas. Homens e mulheres e crianças e idosos partiu a pé a uma longa e impensável jornada rumo ao país vizinho ou em direção à Europa. Alguns se arriscaram a fugir pelo mar em embarcações precárias, tornando-se vítimas de tragédias e comoveram o mundo como a morte do pequeno Arlan Kurdi, de apenas 3 anos, em 2015, acerca do Tero, menino da camisa vermelha de bruço na praia turca e difícil de apagar das memórias, assim como ele, sua mãe e seu irmão tiveram o mesmo destino, segundo a agência do ONU para refugiados, Acnur. 5 milhões de pessoas deixaram a Síria nos últimos anos. Pelo mar, outros milhares de refugiados africanos se arriscam em direção à Europa em busca de milhões de condições de vida. As travessias do Mediterrâneo em embarcações frágeis ou mesmo botes têm levado a cenas dramáticas de naufrágio, barcos à deriva, fome e perda de vida. A guarda costeira de países como a Espanha e a Itália tem interceptado esses barcos e frequentemente resgatado os sobreviventes. Outros milhões sequer têm uma pátria da qual fugir. O caso da apátridas, que não é reconhecido como cidadãos de nenhum país. Nessas condições, ele tem extrema dificuldade para exercer o seu direito básico, como acesso à educação, saúde e emprego. Pessoas podem se tornar apátridas, como colapso dos seus países de origem. Outros podem ser banidos e perder a cidadania. Entretanto, a maior parte dos seres sem pátria se compõe de grupos étnicos, povos que não são considerados cidadãos no país em que vivem. E o caso dos mais de milhões de rohingyas que vivem em Myanmar, a maior parte dessa população teve de fugir para ser salva de quadro de repressões, prisões, tortura e execuções sumárias, caracterizada pela ONU como crime contra a humanidade. Existe ainda um enorme fluxo de imigrantes que tem um lar e que deixa em busca de melhores condições econômicas e de trabalho, ou mesmo de sucesso e fama, encantados com a realidade do país, desenvolvidos, expostos à internet mais do que nunca. Multidões se lançam à sorte para ganhar uma nova vida. Em muitos casos, advogados e engenheiros e outros profissionais se motivam a trabalhar como construtores, pintores e limpadores de calhas sobre a neve, com esperança de juntar dinheiro, subir degraus e vencer. Muitos sonham com um green card, permissão para viver nos Estados Unidos, ou mesmo como ganhar uma nova nacionalidade e com ela acesso irrestrito a benefícios oferecidos pelo novo país. Em suas palavras de despedida, Jesus prometeu uma vida em um lugar infinitamente melhor,
que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e o receberei para mim, mesmo que onde estou, vocês também estejam. Nessas palavras encontramos todo o sentido ligado à ideia de lar. Pertence sentimentos, afeto, laços, proximidade de amparo. Jesus viveu neste mundo para que um dia pudesse morar no mundo dele, em um lugar perfeito, sem violência, doença e morte, um ambiente de profunda paz, conforto e plena realização. Ele morreu para que pudéssemos viver e tivéssemos acesso irrestrito ao mais valioso título de cidadania. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é pura verdade. A segunda vida de Cristo, anunciada ao longo de todas as escrituras sagradas, aponta para o maior êxito de maior imigração da história humana. A promessa de Jesus, a preparação de um lar para os incontáveis milhões de pessoas que tivessem crido nele ao longo da história. É um poderoso convite aos bilhões de habitantes da Terra no presente, como vimos no capítulo anterior. É um convite feito a você que está lendo esse livro. Os seus amigos, colegas e familiares. Pode parecer maravilhoso demais para ser verdade, mas essa promessa ecoa na Bíblia de capa a capa. O pecador provoca uma profunda separação entre nós, o Deus, e ele ainda assim atuou ao longo da história para que está perto de nós. Para entender melhor esse aspecto, precisamos lembrar que o Criador não tolera maldade existente ao mundo. A ira de Deus revela do céu contra toda a impiedade e justiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Se você revolta com alguma coisa que vê nos noticiários, Deus muito mais. Ele não tolera mentira, roubo, adultério, a violência, a corrupção, o abuso e de toda forma de sofrimento infligido à vítima. Glória a Deus, aleluias. Essa palavra ela se encontra em João, capítulo 14. Versículo 1. Que os corações de vocês não fiquem aflitos, vocês confiem em Deus, agora confiem em mim. Existe muita morada lá na casa do meu pai. Eu vou preparar alguma para vocês. Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.